O Sermão da Montanha permanece como um pilar fundamental dos ensinamentos cristãos. Encontrado no Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus em sua forma mais profunda. Este conjunto de ensinamentos oferece um guia para uma vida justa. É um farol, guiando os crentes em direção a uma vida transformada pela fé. O impacto do sermão ecoa através dos milênios. Ele fala diretamente ao coração do que significa seguir a Cristo. Dentro deste sermão, Jesus desafia o pensamento convencional. Ele subverte as expectativas mundanas, exaltando a humildade, a compaixão e o perdão. Junte-se a nós nesta jornada, enquanto desvendamos o poder transformador das palavras de Jesus. Para compreender plenamente a importância do Sermão da Montanha, precisamos primeiro entender seu contexto. Jesus entregou esta mensagem no início de seu ministério na Galileia, uma região conhecida por sua população diversificada e anseio por renovação espiritual. A audiência reunida diante dele era vasta, composta por pescadores, agricultores, artesãos e marginalizados, como os que vemos hoje em dia nas ruas de São Paulo. Eles vieram buscando consolo, cura e esperança. Jesus, vendo o anseio deles, subiu uma encosta, espelhando o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ao escolher este cenário, Jesus traçou um paralelo entre si mesmo e Moisés, o legislador. Ele estava se estabelecendo como uma nova autoridade, uma maior que Moisés. O Sermão da Montanha não tinha a intenção de abolir a lei, mas de cumpri-la, de infundi-la com um significado mais profundo. Os ensinamentos de Jesus desafiaram o status quo e confrontaram a hipocrisia da elite religiosa. Suas palavras ressoaram profundamente com as pessoas comuns, oferecendo-lhes um novo modo de vida, um caminho para a verdadeira justiça. A passagem mais icônica do sermão é, sem dúvida, as bem-aventuranças. Essas 9 bênçãos formam o coração do ensinamento ético de Jesus. Elas apresentam uma visão radical de bem-aventurança, que contradiz as noções mundanas de felicidade e sucesso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essas palavras, Jesus inverte as hierarquias sociais. Não são os ricos ou poderosos que são verdadeiramente abençoados, mas os humildes, aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual e dependência de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus reconhece a realidade do sofrimento no mundo e oferece conforto aos que sofrem, como aqueles que enfrentam dificuldades nas periferias das grandes cidades. As bem-aventuranças pintam um retrato de um discípulo contracultural, aquele que prioriza a humildade, a compaixão, a pacificação e a justiça. Elas são um chamado para um discipulado radical, um desafio para incorporar o próprio caráter de Cristo. Além das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha se aprofunda em aspectos práticos da vida cristã. Jesus fornece orientação concreta sobre como seus seguidores devem navegar pelas complexidades da vida em um mundo decaído. Ele enfatiza a importância do amor, da oração e do perdão como princípios fundamentais. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Este mandamento radical nos desafia a estender o amor além de nossas zonas de conforto. Ele nos chama a quebrar o ciclo de ódio e vingança e a abraçar o perdão, mesmo quando é difícil, como nos ensina a história de perdão e reconciliação de Zumbi dos Palmares. A oração, segundo Jesus, não deve ser um ato performático. Deve ser uma conversa sincera e de coração com Deus. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não é visto. Jesus nos encoraja a buscar a solidão e a intimidade com Deus em oração. O perdão é outro tema central. Jesus ensina que devemos perdoar os outros como Deus nos perdoou. Esses ensinamentos práticos nos desafiam a viver nossa fé de maneiras tangíveis.
O Sermão da Montanha está profundamente entrelaçado com o conceito do reino de Deus. Este reino não é um local físico, mas uma realidade espiritual, um reino onde a vontade de Deus reina suprema. Jesus chama seus seguidores a viver como cidadãos deste reino, incorporando seus valores e princípios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus enfatiza a importância de priorizar o reino de Deus acima de tudo. Quando alinhamos nossas vidas com a vontade de Deus, nossas necessidades materiais serão supridas. Viver como cidadãos do reino de Deus exige uma transformação radical de nossas prioridades e valores. Significa buscar justiça, misericórdia e humildade. É um chamado para sermos agentes de transformação, trazendo esperança e cura para um mundo quebrado.